Tudo o que Deus criou, de acordo com a Bíblia, foi originalmente cheio de bondade. Isso inclui seus anjos celestiais, seres criados muito antes da Terra, e a humanidade que serviu como companheira para o Criador. O primeiro deles, chamado Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, foi escolhido para ser o querubim guardião, não apenas devido à sua perfeição, mas também à sua inteligência e brilho. No entanto, Lúcifer desejou comparar-se a Deus e se rebelou, juntamente com outros anjos que o seguiram. Isso resultou na expulsão de todos eles do céu. Esse grupo de anjos rebeldes é conhecido como os anjos caídos, mencionados de diferentes maneiras na Bíblia e em livros apócrifos, como o livro de Enoque, sendo este último mais conhecido. Há uma certa disparidade na história dos anjos caídos para os cristãos. Alguns acreditam que Deus enviou um grupo de anjos para a terra, conhecidos como os vigilantes ou grigori, que, de acordo com o livro de Daniel, foram enviados por Deus para observar a humanidade. De acordo com o livro de Enoque, os vigilantes seriam os 200 anjos que seguiram Lúcifer em sua queda à terra, sendo todos eles expulsos por Deus. De alguma forma, esses anjos se rebelaram, e alguns deles eram mais proeminentes do que outros, mostrando-se piores do que os demônios mencionados na Bíblia. É sobre esses anjos que abordaremos no vídeo de hoje. Samaiasa, um dos anjos mais belos e poderosos no céu, foi um dos principais líderes dos vigilantes, comandando o conhecimento do guardião. Ele tinha um caráter carismático e persuasivo, capaz de convencer outros anjos a se rebelarem contra Deus e se unirem aos humanos. De acordo com as Sagradas Escrituras, Samaiasa sugeriu aos outros anjos que se unissem com mulheres humanas, resultando no surgimento dos Nefilim, seres não humanos. Sua queda foi atribuída à sua arrogância e desejo de poder sobre os humanos, bem como ao seu desejo por mulheres humanas. O livro de Enoque também descreve que os vigilantes não apenas geraram os gigantes, mas também profanaram a criação e corromperam a humanidade. O dilúvio na era de Noé foi enviado por Deus para acabar com a promiscuidade e violência que prevaleciam entre os seres humanos. Portanto, a queda de Samaiasa foi resultado de sua desobediência a Deus e sua escolha de buscar poder e prazer, mesmo que isso implicasse destruir a criação de Deus. Além de Samaiasa, outros anjos caídos têm suas próprias histórias e papéis na mitologia. Eric Keel, também conhecido como Erika ou Arcus, é um anjo que aparece em textos apócrifos e em algumas tradições religiosas. Seu nome significa luz de Deus, e ele era frequentemente associado à proteção, orientação curativa e espiritual, além de purificação. Algumas fontes também o identificam como um dos 7 arcanjos, juntamente com nomes como Michael, Gabriel, Rafael, Oriel, Raquel e Ramil. No entanto, de acordo com a tradição, Erichiel também foi um dos líderes dos vigilantes que se rebelaram. Ele não apenas se casou com uma mulher humana, mas também ensinou aos humanos práticas como bruxaria, magia e geomancia, adivinhação por meio de figuras formadas ao jogar objetos na terra. Essas práticas eram consideradas negativas pelas tradições religiosas. A dualidade de Erichiel, sendo associado à luz e à proteção, mas também envolvido em ensinamentos negativos, destaca a complexidade dos anjos caídos e suas histórias. Estrangeiro, Cocabiel é outro dos anjos caídos mencionados, cujo nome significa estrela de Deus em hebraico. Em algumas tradições, ele é descrito como um dos líderes dos anjos caídos e é responsável por ensinar a magia e outros conhecimentos ocultos. Esses relatos o retratam como um ser maligno que seduz os seres humanos a seguir o caminho do mal. Curiosamente, Cocabiel também é acreditado por trazer o conhecimento da astrologia aos humanos, embora essa informação não devesse ser acessível aos mortais. Essa dualidade entre compartilhar conhecimento proibido e incitar o mal torna sua história intrigante. Os Nefilins, frequentemente associados aos anjos caídos, têm um papel controverso nas tradições religiosas. Esses seres são mencionados em textos antigos, como os Nefilins do livro de Enoque, e são vistos como figuras que desempenharam um papel na destruição da humanidade. Há uma variedade de interpretações sobre os Nefilins. Alguns os veem como malignos, associados ao diabo e aos demônios, enquanto outros consideram que eles possam ter desempenhado um papel na evolução da humanidade, inclusive ensinando conhecimentos valiosos aos seres humanos.
Essa dualidade entre sua influência negativa e possível contribuição positiva cria um debate contínuo entre estudiosos e crentes. Azazel é outro anjo caído importante, frequentemente associado à tradição judaica. De acordo com essa tradição, Azazel é o nome de um local isolado no deserto para onde uma das cabras sacrificadas durante o dia da expiação era enviada, levando consigo os pecados do povo. Daí a origem do termo bode expiatório. No livro de Levítico, capítulo 16, esse ritual é descrito. Azazel também é retratado como um demônio que habitou o deserto e ensinou aos seres humanos a criar armas e objetos de metal, como espadas e facas. Além disso, ensinou a fabricação de adornos como pulseiras e braceletes. Essas ações são frequentemente consideradas como incentivadoras do mal e da violência, contribuindo para sua queda e banimento do céu. Sua dualidade como uma figura associada tanto a rituais sagrados quanto a ensinamentos negativos demonstra como as tradições podem abordar as mesmas figuras de maneiras diferentes. Bezalel é um anjo caído menos conhecido, mais interessante de se explorar. Ele é mencionado no livro de Enoque como um dos vigilantes entre os 200 anjos caídos. A tradição judaica também o associa à criatividade, à arte e ao artesanato manual. Seu nome, que significa na sombra de Deus ou protegido por Deus, sugere uma relação com a divindade. Bezalel é considerado o padroeiro dos artesãos e dos trabalhadores manuais. Ele foi ordenado pelo líder dos vigilantes, Samaiasa, a observar a criação e relatar informações úteis. Embora muitas interpretações o descrevam como uma sombra personificada, sua associação com a criatividade e a arte adiciona uma camada intrigante à sua história. Gadriel, também conhecido como Gadriel, é um anjo caído mencionado em várias tradições religiosas. A história que o liga à convicção de Eva de comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal o retrata como um ser que a convenceu a realizar essa ação. Ele também teria ensinado aos humanos a lutar e matar uns aos outros, assim como o uso de cosméticos para aumentar a beleza. No entanto, em outras tradições, Gadriel é descrito como um ser honroso e gentil. Ele é visto como alguém que pode ser redimido e voltar à graça de Deus, simbolizando a capacidade humana de arrependimento e busca por redenção. Essa dualidade entre o mal e a possibilidade de redenção reflete a complexidade das histórias dos anjos caídos. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.